Bom dia, pessoas livres. Aqui estou com o nosso Este Mundo Perfeito, Ira Levin, retomando, dando continuidade à nossa leitura, que já há algumas semanas nós não fazemos, para finalizar a primeira parte da terceira parte, Fugindo. Ou seja, o item 1 da terceira parte, Fugindo, nós finalizaremos hoje, para na próxima leitura entrarmos no segundo momento da terceira parte. Estamos finalizando a sequência de 10 páginas, das 150 a 160, e eu vou retomar literalmente com a leitura do livro. E diz o seguinte: a porta se abriu e ele se virou, escondendo o que estava fazendo e guardando o rolo de esparadrapo no bolso. Era Cal TK, vizinho de quarto. Pronto pro café? Perguntou. Eu já tomei, respondeu. Ah, até já, então. Ok, disse e sorriu. Cal fechou a porta, terminou de passar o esparadrapo e depois desprendeu as pontas de cima da escrivaninha, levando para o banheiro a atadura que tinha feito. Colocou-a com o lado do invólucro laminado para cima na beira da pia e arregaçou a manga. Pegou a atadura e encostou o invólucro cuidadosamente à parte interna do seu braço, onde o disco da infusão tocaria. Agarrou a atadura com força e colocou as pontas do esparadrapo contra a pele. Uma folha, um escudo, daria certo. Se desse. Pensaria unicamente em lilás, não nas ilhas. Se surpreendesse pensando nelas. Contaria ao conselheiro. Abaixou a manga. Às 8 horas entrou na fila na sala de tratamento, ficou de braços cruzados, com a mão por cima da atadura encoberta pela manga, para esquentá-la, caso o disco de infusão fosse sensível à temperatura. Estou doente, pensou. Vou pegar tudo quanto é doença. Câncer, varíola, cólera, tudo. Crescerão pelos no meu rosto. Faria aquilo só desta vez. Ao primeiro sintoma de anormalidade, correria ao conselheiro. Talvez não desse certo. Chegou a sua vez. Arregaçou a manga até o cotovelo, enfiou o braço bem no fundo do orifício revestido de borracha. Depois puxou a manga até o ombro e, no mesmo instante, deslizou o braço todo no interior do aparelho. Sentiu o controle localizando-lhe a pulseira e a leve pressão do disco de infusão sobre a atadura de algodão. Não aconteceu nada. Você já está pronto, advertiu o membro seguinte. A luz azul do aparelho estava acesa. Ah! Exclamou, abaixando a manga enquanto retirava o braço. Tinha de rumar direto para o trabalho. Terminado o almoço, voltou ao quarto e no banheiro arregaçou a manga e tirou a atadura. O invólucro laminado estava intacto, mas a pele sempre ficava assim após o tratamento. Arrancou do esparadrapo o invólucro dobrado. O algodão tinha ficado cinzento e fosco. Espremeu a atadura em cima da pia e um líquido aquoso escorreu de dentro dela. Recuperou a lucidez. Cada dia mais forte recuperou a memória em pormenores nítidos, torturantes. Recuperou o sentimento o rancor contra a Uni. Converteu-se em ódio. O desejo por lilás transformou-se em fome insaciável. Recorreu novamente às velhas simulações. Era normal no trabalho, normal com o conselheiro, normal com a namorada, mas dia a dia
aquele fingimento ficava mais irritante, mais insuportável de manter. O tratamento subsequente fez outra atadura com invólucro de bolo, algodão e esparadrapo. E dela espremeu outro fio de líquido aquoso. Apareceram-lhe pontinhos pretos no queixo, no rosto e acima do lábio superior, pelos incipientes. Desmontou a tesoura, prendeu com arame uma das lâminas ao cabo e de manhã, antes do primeiro carrilhão, esfregava sabonete no rosto e raspava fora os pontinhos. Sonhava todas as noites. Às vezes os sonhos traziam-lhe orgasmos. Simular calma e contentamento, humildade e bondade, tornava-se cada vez mais exasperante. No dia de Natal de Max, numa praia, pôs-se a caminhar pela areia e de repente desandou a correr na frente dos meninos, dos membros que caminhavam ao seu lado, a correr na frente dos membros que caminhavam ao seu lado, a correr para longe da família que tomava banho de sol, que comia bolos. Correu até que a praia se estreitou em pedras caídas e continuou correndo no meio da arrebentação e por cima de antigos contrafortes escorregadios. Então parou e sozinho e nu entre o oceano e os elevados penhascos, cerrou os punhos e esmurrou os rochedos, gritando obscenidades para o claro céu azul, torcendo e tentando arrancar a corrente inquebrável de sua pulseira. Era 169, dia 6 de maio. Tinha perdido 6 anos e meio, 6 anos e meio. Estava com 34, morava em USA 90058. E onde estaria ela? Ainda em Indy ou noutro lugar qualquer? Na Terra ou numa espaçonave? Estaria viva como ele ou morta como todos os membros da família? Bom, chegamos ao final da primeira parte do Fugindo, né? Desse primeiro momento em que o Ken está fugindo do seu mundo. Vocês viram aí que ele bolou ali uma estrutura de papel de pão, esparadrapo, gases no braço para que as químicas dos controles do Unicomp não adentrassem no seu organismo. Isso o fez relembrar, né? Relembrar os acontecimentos, manter a memória, manter a sanidade de um corpo sem controles. Embora, né? Embora ou apesar do risco, melhor dizendo, né? Apesar do risco de adquirir doenças, passar a sofrer de alguns males que, teoricamente, as químicas não deixam viver, mas ele queria muito lembrar de Lilás, né? Inclusive até jura nessa parte, né, que se as outras memórias sobre as ilhas, etc. e tal, voltarem à sua cabeça, ele vai contar para o conselheiro o que ele está fazendo. O curioso, né, é que ele encontrou um modo de se livrar dos controles do Unicomp sem necessariamente precisar mais fazer todo aquele jogo, né, que ele fez quando conheceu o grupo, de passar dias se sentindo mal, de contar histórias para o seu conselheiro, mas uma ação prática de envolver o braço com ataduras, né, foi suficiente para que ele não recebesse as químicas. E, quer dizer, num dia importante, né, que ele diz aí, o dia de Natal, né,
Natal de Max, depois nós temos que explorar essa expressão. Ele está lá numa praia e ele começa a fugir, né, de todo aquele teatro que ele precisava fazer continuamente, né? Começou a se retirar das máscaras que o mundo de Unicomp provoca, produz, exige, até um lugar onde ele se viu totalmente sozinho e a pensar, né? E a pensar onde estará ela. E aí nós vamos entrar nesse segundo momento da terceira parte, fugindo, a partir da próxima leitura. Hoje eu preferi, né, retornar a nossa leitura literal para que a gente tomasse pé desse caminho que o Ken encontrou para se livrar dos controles. E para nos chamar a atenção, né? Como nós podemos idealizar, pensar uma forma de fugir aos controles. Nós necessariamente precisamos ser controlados, precisamos seguir aos códigos, às regras. Será essa uma necessidade, uma forma sem controle, sem medida, que a nossa vida precisa ganhar para que a gente possa ser feliz? Será que fugir aos controles, fugir às regras, não seguir aos códigos é realmente uma saída, né? Essa é uma dúvida que não deve parar de existir nos nossos lugares, né? Nos lugares que nós habitamos. E a leitura, né, dessas pessoas como o Ira Levin, como o Ray Bradbury, e tantos outros que agora não estão ainda entre nós nessas leituras que nós fazemos, mas que são importantes para a gente não nos adestrarmos, né? Não nos deixarmos guiar por aquilo que não seja pensado por nós de fato, né? De maneira contundente, exigente, ao mesmo tempo delicada, porque só pesada nos detalhes que a vida pode nos garantir, pode nos dar. E é isso, pessoal. Então, chegamos a um momento, mais um momento importante para esse personagem, para o Ken. E que eu espero que seja também importante para nós. A leitura avança, né? A leitura é lenta, mas ela avança. E nós estamos aí para lá da metade do nosso livro. Espero que consigamos, né, como eu disse anteriormente, que a continuidade das nossas leituras possam ser o ponto principal para a gente avançar. Bom domingo a todos e a todas. Até a próxima leitura de Este Mundo Perfeito.